Oi, amigas, tudo bem com vocês? Estou muito feliz que a gente está agora no nosso sexto encontro e hoje a gente vai conversar sobre um tema que chama A Mensagem da Cruz. Eu acredito que esse assunto talvez seja de maior relevância para nós hoje, enquanto a gente estiver aqui na Terra. Como eu falei no nosso último estudo, né? A gente vai manifestar, nós fomos criados para manifestar o reino de Deus. Mas a principal maneira da gente fazer isso é pregando, é ensinando a mensagem da cruz a todo aquele que cruzar o nosso caminho, tá bom? Como de costume, vamos começar orando? Vamos lá. Deus, em nome de Jesus, obrigada por mais um dia, obrigada por mais uma semana. Pedimos a tua proteção, nos guarde, nos livre de todo mal. E pedimos que nesse momento, Senhor, venha abrir o nosso coração para que a gente possa receber a tua palavra que é tão poderosa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, vamos lá. A gente vai ter alguns textinhos para a gente abrir hoje. Não sei se você só está escutando, né, os nossos encontros, mas eu te convido mais uma vez a ter uma Bíblia em mãos para que você grife, né, isso que a gente tem abordado aqui, para que cada vez mais essa palavra fique viva e penetre mais profundo do seu coração, tá bom? Então esse manuseio da palavra é de suma importância para que o seu relacionamento com o Senhor se crie mais intimidade. Vamos lá. Eu queria hoje que vocês abrissem Gênesis 22. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, né? Como a gente já sabe, a gente já leu muitas passagens de Gênesis. E a gente vai falar sobre o chamado pai da fé, que é Abraão. Eu quero contextualizar um pouquinho para vocês a história de Abraão, para quem ainda não conhece. O seguinte, Abraão foi chamado pai da fé. Por quê? Porque ele creu, né, numa palavra que Deus falou com ele. Falei com vocês, eu acho que foi no estudo passado, que Abraão era um homem justo, né, um homem segundo o coração de Deus, que em um determinado tempo da história, lá no início, Deus olhou para ele e falou: olha, eu vou seguir o plano, né, de multiplicar, de dominar a terra, tendo Abraão como uma figura singular nesse processo. E aí ele faz a promessa para Abraão, fala: Abraão, olha, é o seguinte, você vai ser pai de uma multidão. E Abraão já estava ali avançado de idade, a esposa dele, Sara, era estéril, e ele creu nessa promessa mesmo sem ver, mesmo sendo tudo muito complicado para acontecer, ele creu. E aquilo não foi tirado dele. Após vários anos, ele teve, né, o filho da promessa com Sara, chamado Isaac. E chega num determinado momento ali, ele com Isaac brincando o dia inteiro, aquele relacionamento muito saudável. Deus chega para ele e acontece isso aqui que nós vamos ler, tá bom? Vamos lá. Deus prova Abraão. Algum tempo depois, Gênesis 22, 1. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Abraão, Deus chamou. Sim, respondeu Abraão, aqui estou. Deus disse: tome seu filho, seu único filho Isaac, a quem você tanto ama, e vá até a terra de Moriá. Lá, em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça-o como holocausto. Gente, não entendendo nada? Olha só. Deus prometeu a Abraão um filho e ele seria pai de uma multidão. Ou seja, ele precisaria de Isaac para isso, para ter uma descendência. Daí Deus chega para ele e fala: sacrifique o seu filho. Vamos lá. 3. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo e preparou seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e seu filho Isaac. Cortou lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus tinha indicado. No terceiro dia da viagem, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Fiquem aí com o jumento, disse ele a seus servos. O rapaz e eu iremos mais adiante. Vamos adorar e depois voltaremos. O rapaz é quem? O filho dele, Isaac. Abraão, aí eu queria que vocês gravassem, vamos adorar e depois voltaremos. Olha só, Deus falou que queria o filho dele, mas ele ali em fé fala: a gente vai adorar ali no monte, mas a gente volta. Abraão pôs a lenha para o holocausto nos ombros de Isaac, e ele próprio levou o fogo e a faca, ou seja, Isaac mesmo levou aquilo que serviria para
sacrificá-lo. Enquanto os dois caminhavam juntos, Isaque se virou para Abraão e disse: Pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Temos fogo e lenha, disse Isaque, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E agora, gente? 8. Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho. Olha, eu queria que vocês grifassem bastante o cordeiro, tá? Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e arrumou a lenha sobre ele. Em seguida, amarrou seu filho Isaque e o colocou no altar, sobre a lenha. Você está vendo aí que o filho dele deitou. Ele estava percebendo o que estava acontecendo. Ele já era um rapaz. Ele estava percebendo, mas ele se entregou ali e ficou quietinho. Ele poderia resistir, poderia correr, mas não. Ele ficou ali confiando na direção do pai. Em seguida, amarrou seu filho Isaque e o colocou no altar sobre a lenha. Então, pegou a faca para sacrificar o filho. Nesse momento, o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão. Aqui estou, respondeu Abraão. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça mal algum. Agora sei que você teme a Deus de fato. Não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho. Ou seja, olha aí o que a gente já conversou sobre isso. Deus aí, ele queria, olha o nome dessa parte, Deus prova Abraão. Deus ali queria, na verdade, não era o Isaque, o filho, mas Deus queria provar o coração de Abraão. Se realmente depois do filho, daquela promessa, Abraão mantinha os olhos fitos no Senhor, ou se ele tinha se distraído com coisas, pessoas, né? E nesse momento, Deus, vamos dizer, Abraão é aprovado. Deus vê que no fundo do coração dele, ele ainda é o trono, né? Ele ainda tem o trono desse lugar. Aí, no 13, então Abraão levantou os olhos e viu um cordeiro preso pelos chifres no arbusto. Pegou o cordeiro e o ofereceu como holocausto em lugar de seu filho. Olha aí, ó. Ele ofereceu esse animal em substituição do seu filho. Abraão chamou aquele lugar de Javá-Jiré, que quando a gente se refere a esse termo, sobre o Deus da provisão. Até hoje as pessoas usam esse nome como provérbio. No monte do Senhor se providenciará, tá? Então eu quero falar essa história. Eu não sei se vocês lembram que eu já falei com vocês que a Bíblia ela é um caminhar de revelação. E muitas vezes a gente usa o Velho Testamento como sombra para o Novo Testamento. Essa história aqui de Abraão sacrificando o seu único filho em substituição de algo, te lembra alguma coisa? Eu quero que você vá agora comigo em Isaías 53. Isaías está ainda no Velho Testamento, tá? Isaías foi um dos profetas, ou seja, uma daquelas pessoas ali daquele determinado tempo que foi levantada para escutar e para trazer a direção de Deus para o povo, tá bom? Vamos lá, Isaías 53. Quem creu em nossa mensagem? A quem o Senhor revelou seu braço forte? Meu servo cresceu em sua presença como termo broto verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Foi desprezado e rejeitado. Eu só quero parar aqui um tempinho, olha só. Isaías veio antes de Jesus. E aqui ele estava o quê? Dando uma profecia messiânica, ou seja, ele estava dando uma profecia sobre o Messias que ainda estava por vir, tá? Então, a história de Abraão aconteceu bem antes, aí aparece Isaías aí profetizando sobre o Messias que ainda ia vir, tá? Então, vamos lá. No 3. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Olha, aqui ele estava falando, sabe de quê? Da morte de Jesus na cruz. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Gente, muitas das pessoas ali que estavam passando, né, os evangelhos, que são as histórias que contam na época de Jesus aqui, mostra que quando Jesus foi crucificado, além dos guardas ali que maltrataram ele, que Jesus sofreu demais, gente. Quem viu aquele filme Paixão de Cristo teve um pouco do que aconteceu, mas assim, foi terrível o que aconteceu a Jesus. E ali, as pessoas que passavam,
Muitas olharam e nem se importaram, muitas cuspiram. As pessoas que, né, gritaram para ele quando ele entrou no jumentinho lá, Hosana, olha o rei dos reis, rei dos judeus, são as mesmas pessoas ali que crucificam, né? Então ele foi desprezado por nós. 4. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa. A gente acha que de alguma forma ele mereceu aquilo, mas olha só. 5. Mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Você lembra que eu falei na história de Abraão ali, que eu queria que aquele cordeiro, aquele animal que foi sacrificado foi em substituição do filho dele, né? Olha lá a sombra do que estava para acontecer. Aqui já mostra de algo que ia acontecer ainda no futuro, que era Jesus na cruz, mas aqui já mostra que o Filho de Deus morreu em substituição do nosso pecado. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Ou seja, aquilo que Jesus sofreu ali na cruz era o que eu e você deveríamos ter sofrido por causa dos nossos pecados. 6. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. Quando Eva ali no jardim, ela cede à tentação, né, de Satanás, ela desobedeceu a uma instrução que Deus tinha dado, mas o principal pecado dela foi querer se tornar conhecedora do bem e do mal, querer conhecer, querer ser como Deus. Então, olha só, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. Quando a gente faz isso, o que a gente está fazendo? A gente está mostrando para Deus que não é Ele mais que está no trono do coração, do nosso coração, somos nós. Nós agora somos responsáveis pela nossa vida. E aí verdadeiramente entra todo o caos, porque um criador tinha um plano para a criação. E quando a criação quer tomar esse lugar do criador, ou seja, ela assume o controle da sua vida, entra o problema, inclusive o pecado, né? Que é justamente o pecado. E no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Sobre quem? Sobre Jesus. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Olha só, gente, como no caso do filho de Abraão, de Isaac, ele poderia ter resistido quando ele percebeu o que estava acontecendo. Mas o que? Ele ficou ali, se submetendo à vontade do pai dele. Aqui, Jesus, ele foi voluntariamente, ele não disse uma palavra. Ele agiu aqui expressando exatamente a vontade do pai dele. Então ele foi voluntariamente ali entregue em substituição do nosso pecado. Foi levado como um cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou se dele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho. As pessoas que estavam ali, muitos participaram e estavam ativos ali, vendo aquela morte acontecer, aquela morte injusta acontecer. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do seu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Ele foi sepultado ali como criminoso porque por exemplo, nos Estados Unidos, a pena de morte, né, ali da cadeira elétrica é a pior de todas, da pena de morte. E aqui era a pior pena que tinha, era a morte de cruz. E ele foi ali, por mim, por você, representado como um criminoso, ou seja, como o maior dos pecadores. Terá vida, fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes, terá vida longa e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Olha só, gente, fazia parte do plano de Deus causar-lhe dor. Olha só, Jesus nem tinha vindo, Isaías já estava falando sobre isso. Então era plano de Deus que Jesus morresse na cruz? Sim, mas olha que engraçado, ele já falava disso lá em Abraão. Olha isso.
Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes. Ou seja, quando ele morreu ali na cruz, ele não teve filho, não teve nada, então ele não tinha deixado descendente. Mas a pátria dele não era a pátria aqui na terra, a pátria dele era a pátria do céu, né? E aí, o que aconteceu? Ele deixou descendentes. Então, Abraão é nosso pai da fé, mas aí vem Jesus, que vem da descendência dele, reafirmando essa promessa e continuando deixando os descendentes da fé, o seu povo da fé. Terá vida longa e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Olha, Jeová Jireh aí, ó. O Deus da provisão. 11. Quando ele vir tudo que resulta de sua angústia, ficará satisfeito. Olha só, gente. Jesus, ele morreu na cruz, Jesus se entregou. Mas a maior recompensa estava depois da morte dele. Porque através da morte dele, através da justiça que foi paga pelo sangue dele, pela remissão dos nossos pecados que aconteceu ali na cruz, ele, Jesus, e toda a descendência, né, de todo aquele que crê nesse sacrifício, que crê, né, que se identifica com ele na família da fé, hoje não só tem uma vida abundante, né, tem o reino de Deus morando e podendo se manifestar através, né, das nossas vidas, mas tem aí, ó, como pertencente à família do céu. E por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados dele. Eu lhe darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte, foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. Gente, se Jesus não tivesse morrido na cruz, hoje eu e você não poderíamos pertencer à família da fé. Não poderíamos ser chamados de justos. Porque, mais uma vez, ele foi a nossa justiça. Ele nos substituiu a sentença que estava sobre os nossos ombros, que era a morte, né? Que era a separação eterna de Deus. Jesus ali na cruz, ele o que? Nos reconecta. Ele é não só aquele que apresenta o sacrifício, mas o próprio Cordeiro. Ali, o próprio sangue dele derramado na cruz cobriu o meu pecado e o seu. E hoje podemos ser justificados. Hoje podemos ser redimidos dos nossos pecados. Só por causa de quem, gente? Por causa de Jesus, tá? E aí, eu quero abrir com vocês no Novo Testamento, no finalzinho dele, tem um livro que chama 1 Pedro. Eu quero que a gente abra lá em 1 Pedro, que vocês vão entender um pouquinho mais de tudo isso. Ó, 1 Pedro 1, do 17 ao 20. Eu vou ler, ó. Lembre-se de que o Pai Celestial, a quem vocês oram, não mostra favorecimento. Ele o julgará de acordo com suas ações. Por isso, vivam com temor durante o seu tempo como residentes na terra. Pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata, que perde seu valor, mas com o sangue precioso do Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado nem mancha. Ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora, nesses últimos tempos, foi revelado por causa de vocês. Mais uma vez, bugou a mente? Olha só. Abraão apresenta uma história que tipifica a história de Jesus na cruz. Só que aqui, no livro de 1 Pedro, onde Jesus já tinha sido crucificado, ele fala com a gente aqui, ó. Ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora, nesses últimos tempos, foi revelado por causa de vocês. Gente, nada sai do controle de Deus. Lá quando Eva e Adão, né, eles se separam de Deus, ou seja, entra ali o pecado, nada foge do controle de Deus. Deus lá antes da fundação do mundo, ele já tinha planejado todos os nossos dias. Ele já tinha planejado toda a história. Então, olha só. Esse cordeiro, esse sangue aqui já tinha sido planejado antes da fundação do mundo. Olha, gente, Deus é muito maravilhoso. Olha no 21.
Por meio de Cristo, vocês vieram a crer em Deus. Depositaram sua fé e esperança em Deus, porque Ele ressuscitou Cristo dos mortos e lhe deu grande glória. Olha que maravilhoso! Gente, hoje nós somos agora escolhidos, nós somos recebidos, né, como filhos, como pertencentes dessa família maravilhosa, desse reino maravilhoso, através de quê? Do sacrifício de Jesus na cruz. Essa é a verdadeira fé cristã, é crer no Filho de Deus e que ali naquela cruz ele foi a substituição do meu e do seu pecado. Por causa da dor dele que ele sofreu, por causa da morte que ele venceu ali, hoje nós somos reconectados ao Pai. Eu queria falar uma coisa, contar, na verdade eu vou ler para vocês, a história pequenininha, sobre Jesus, quando ele é morto ali na cruz, ele está bem no centro, e a Bíblia mostra que existe 2 ladrões que estavam sendo crucificados com ele, um à direita e um à esquerda. Vamos lá, nos evangelhos, tá? Eu quero que vocês abram para mim no evangelho de Lucas, capítulo 23, vamos lá, Lucas 23, Lucas 23, quando tá falando ali sobre a morte de Jesus, 23, do versículo 17 ao 20, tá? Eu vou ler aqui. É 39 a 43. Lucas 23, do 39 ao 43. Um dos criminosos dependurados ao lado dele zombava. Então você é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso repreendeu. Você não teme a Deus nem mesmo ao ser condenado à morte? Nós merecemos morrer por nossos crimes, mas esse homem não cometeu mal algum. Então ele disse: Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. E Jesus lhe respondeu: eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. Olha só, aqui eu queria fazer uma pergunta para nós. Por que então essa mensagem da cruz, ou seja, Jesus no meio ali, Jesus na cruz, apresentada, pregada para tantas pessoas, e alguns, como aquele criminoso ali, um recebe a mensagem e outro não recebe? Por que será? Olha a resposta aí, tá? O primeiro criminoso fala assim, salve a si mesmo e a nós também. Muitas pessoas, quando escutam essa mensagem pregada, o que elas falam? Se Jesus fizer isso por mim, se Jesus fosse desse jeito, se isso acontecesse, aí sim ele seria Jesus, aí sim ele seria o Filho de Deus, aí sim ele seria o Rei dos Reis. Eles não aceitam, eles pensam que Deus, que Jesus está preso à sua forma limitada de pensar. E aí eles perdem a oportunidade de ser identificados com Jesus. E aí passou, eles não são salvos e nem têm a oportunidade de ter Jesus como Senhor da vida deles. Agora olha o outro como ele responde, que é como eu acredito e convido eu e você a pensar. Mas o outro criminoso repreendeu: você não teme a Deus? Gente, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Você não teme a Deus? Nem mesmo ao ser condenado à morte? Nós merecemos morrer por nossos crimes. Assim como ele, gente, eu e você somos condenados. Nós somos pecadores. Quando a gente olha para Jesus e não reconhece o nosso pecado, o arrependei-vos, a gente não passa por esse processo, gente, tá tudo errado. Aí olha só, não merecemos morrer por nossos crimes, mas esse homem não cometeu mal algum. Olha só, esse criminoso ali falou: eu preciso de um Salvador, eu preciso de um Senhor. Ele na mesma hora fala assim, Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. Ou seja, eu quero pertencer à sua família, eu quero ser identificado com o Senhor. E aí o que Jesus fala com ele? Eu lhe asseguro que hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Gente, eu quero estar com Deus no paraíso, não só isso, eu quero ter hoje a oportunidade de ter Ele morando dentro do meu coração, o Espírito dele, que é o mesmo dele, está habitando no meu coração e está me capacitando para, assim como Ele, manifestar as obras do reino de Deus e levar a mensagem da cruz para todo aquele que cruzar o meu caminho. Eu queria, agora finalizando,
só trazer essa ideia, né, do que seria a cruz. A cruz seria quando a gente se identifica com o Filho de Deus. A gente se identifica com Ele na morte, ou seja, quando a gente entende que a gente é pecador e a gente quer renunciar a essa nossa vida de separação de Deus, de pecado. Eu me identifico com Jesus na ressurreição dele, ou seja, na morte dele ali, quando ele assume, né, na ressurreição, quando ele assume uma nova vida, uma nova natureza, ou seja, eu quero me identificar com Jesus ali, e eu quero também reinar com Jesus, ou seja, quando eu me identifico, quando eu sou com com Jesus na morte, ou seja, eu quero morrer para os meus pecados, eu quero renunciar a essa vida sem Deus. Quando eu me identifico com Jesus ressuscitando com Ele, ou seja, eu quero vencer a morte, eu quero receber a vida eterna, eu quero ter uma nova vida agora com Deus. E quando eu entendo que assim como Ele, eu estou sentada com Ele agora nas regiões celestiais, ou seja, eu posso reinar, eu posso viver aqui hoje o reino de Deus, eu posso manifestar o poder, a autoridade de ser um filho de Deus aqui na terra. Olha que lindo, gente, a cruz, ela expressa exatamente a nossa identificação com Jesus. Quando eu entendo a obra grandiosa que aconteceu ali naquele lugar, em substituição do meu pecado, para que eu tivesse uma vida plena agora com Ele no centro da minha vida, no trono do meu coração, no senhorio de todas as coisas, que cumprindo a vontade perfeita de Deus para minha vida. E aí, por último, eu quero fazer um convite para vocês, que é o versículo, eu sempre falo que é um versículo muito conhecido, né? Mas assim como Jesus é o caminho, a verdade e a vida, eu creio que João 3,16, João é o livro que vem depois de Lucas, 3,16 é o versículo mais conhecido de todos os tempos. Vamos lá? Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Ou seja, sem Jesus, nós somos pecadores, nós teremos um destino longe da presença de Deus. Com Jesus, recebendo o sacrifício de Jesus na cruz, hoje eu posso ser chamado de filho de Deus. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho único de Deus. Forte, né, gente? Precisamos de bastante tempo. Acredito que alguns de vocês devem até querer escutar esse nosso encontro de novo. Eu dei muitas informações e eu, na verdade, assim, eu te aconselho a escutar sempre esse nosso encontro e aprofundar bastante nesse assunto que é a mensagem da cruz que foi ministrado aqui hoje. Por quê? Ele é o centro da fé cristã, né? Para a gente hoje ser chamado justo, justificado, para a gente ser redimido dos nossos pecados, é importante que a gente tenha essa mensagem cravada na nossa mente, no coração, para que a gente coopere, né, com o avanço do reino de Deus, pregando hoje essa mensagem a todos que estiverem ao nosso redor, tá bom? Se você ainda não fez essa mensagem, essa confissão, né? Se você ainda não declarou publicamente aqui no seu coração, na verdade, eu quero que você repita após mim, né? E que você faça esse convite para que Jesus entre no seu coração hoje de uma vez por todas, tá bom? Você repete depois de mim. Deus, eu recebo o teu único Filho como meu único Senhor e Salvador, para que junto possamos viver intimidade, manifestando o teu reino aonde quer que a gente chegue. Muito obrigada, Jesus, pelo seu sacrifício na cruz, pelo sangue derramado. Eu amo o Senhor, eu te louvo e eu quero começar agora uma caminhada maravilhosa, tendo o Senhor como o Senhor e Salvador da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente.
Mais uma vez, se tiverem dúvidas, me escrevam, tá? E tem sido um prazer estar com vocês, conversando e conhecendo mais a Deus e a sua palavra, tá bom? Beijo e até semana que vem.